Abramos então agora a nossa Bíblia na página 1327, se você está com a Ave Maria, no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, versículos de 35 a 41, que diz assim: A tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te! E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que coisa fantástica essa passagem da tempestade acalmada. Eu fico imaginando o que esses apóstolos puderam vivenciar, experimentar com Jesus naquele tempo. São cenas fantásticas. Imagina eles estarem andando com Jesus, aquela multidão se aproximava e de repente as pessoas tinham a sua vida toda transformada. Cego enxergava, paralítico andava, leproso era limpo. Que maravilha! E quando ele conversava com as pessoas, e quando ele revelava que podia interferir no interior das pessoas, podia curar também as feridas, as cicatrizes internas, como foi o caso do diálogo com a samaritana. Impressionante, né? Mas nós sabemos também que Jesus, sendo Deus, ele tinha poder sobre tudo. Ele interferia naquilo que era com relação ao nosso corpo, mas também com tudo aquilo que estava em volta de nós. É o caso, por exemplo, quando ele amaldiçoa a figueira. É interessante dizer isso, mas Jesus amaldiçoa a figueira e a figueira seca. Jesus ordena ao vento que se cale e a tempestade se acalma. Jesus anda sobre as águas. Jesus multiplica pão e peixes. Fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Tudo isso para um único motivo: despertar sua atenção para que você creia nele. Ao menos daquele povo da época. Nós acreditamos que isso aconteceu naquela época, mas aquele povo da época ficava maravilhado e foi o suficiente para que eles não abandonassem Jesus. Quando Jesus foi para a cruz, eles tiveram medo. Quando Jesus foi para a cruz, eles ficaram questionados. Por que um homem tão poderoso não salva a si mesmo? É que Jesus não veio para salvar a si mesmo. Jesus não precisava de salvação. Ele é o Salvador. Jesus veio para salvar a nós, a cada um de nós, a todo aquele que se deixar despertar pela sua mensagem. Aquele que prestar atenção através dos sinais de que Ele é Deus e que Ele teria algo muito profundo para cada um que se deixar, que parar para ouvir Jesus, que se deixar conquistar pela mensagem de Jesus. Francisco Júnior, mas esses sinais, ninguém leva nada disso. De que adianta ser curado se depois você vai morrer, se para entrar no céu você tem que morrer? E sim, precisa, porque o trigo, se ele não morrer, ele não dá fruto. Mas quando perguntaram para Jesus se ele era quem devia vir, se ele era o Messias, os discípulos de João Batista, Jesus manda que eles olhem à sua volta. O que vocês estão enxergando? E aí eles são obrigados a reconhecer. Os cegos enxergam, os mudos falam, os coxos andam. Ele falou, pois é, então vai e conta isso para João Batista. Os sinais.
Mas essas coisas aconteceram muitos anos atrás. Vamos arredondar para 2000 anos atrás. Parou Jesus de interferir no mundo? Parou Jesus de interferir na vida daquelas pessoas? Ou não? Somos obrigados a acreditar nos milagres, a nos despertar pelos milagres e maravilhas realizadas 2000 anos atrás? Ou nosso Deus ainda se dispõe a realizar maravilhas na vida de cada um de nós? Talvez não as mesmas maravilhas, talvez as mesmas maravilhas, mas teria Jesus parado de se manifestar para atrair a nossa atenção e ter o cuidado de nós? Olha, eu sinceramente, pela caminhada que eu tenho, pela experiência que eu tenho, eu te digo com toda franqueza, eu creio nas coisas que Jesus realizou no passado, mas eu creio na palavra como uma coisa só. E eu creio também em outros versículos na Bíblia que dizem que Jesus continuaria realizando. E que, inclusive, realizaria através de nós, como é o caso do Evangelho de João, que diz que ele realizou muitas coisas que nós percebemos, mas que nós realizaríamos muito mais do que ele ainda, porque nós teríamos o Paráclito. E nós estamos vivendo um tempo de preparação para receber o Espírito Santo. É fundamental hoje que nós, depois de celebrarmos a vida de Jesus, a dor de Jesus, a morte de Jesus, mas acima de tudo a sua ressurreição na Páscoa, é fundamental que agora nós nos voltemos nesse tempo de Páscoa para celebrar e nos atentar para aquilo que Ele quer realizar agora em mim e em você. E a porta de entrada para tudo o que Deus quer realizar na sua vida, na vida da sua família, chama-se fé. Chama-se fé. Por isso, quando Jesus é despertado pelos seus apóstolos, ele que estava dormindo e tem aquela tempestade, geralmente os sinais de Jesus, eles servem para despertar os outros para ele. Neste caso, é o contrário. O povo, os discípulos, apóstolos, pessoas que o conheciam muito, se assustaram com a tribulação, se assustaram com a tormenta, ficaram com medo e acordaram Jesus: mestre, olha o que está acontecendo. E Jesus não vacila e ordena que o vento se cale. Olha que frase fantástica. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. E ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Quanta coisa vocês vão ter que ver, quantas experiências vocês vão ter que ter para entender e acreditar que eu estou aqui para salvá-los. Na nossa vida, a mesma coisa. Quanto Deus ainda terá que fazer na sua vida para que você se entregue totalmente a Ele? Para que você não vacile mais? Ainda não tendes fé? Hoje nós somos chamados a fazer uma profunda reflexão na nossa vida e relembrar e reconhecer tudo que Ele fez, que Ele já fez em sua vida. Todo o carinho, todo o cuidado, todo o milagre que nosso Deus já realizou na sua casa, na sua família, em você, através de você, para que você perceba que Ele não te abandona, que Ele está ao teu lado. E aí, ao invés de, no momento de dificuldade e tribulação, nosso Deus ter que se voltar a você e falar: Francisco Júnior, ainda não tendes fé? Quão bom será se Ele falar: que bom, meu filho, que bom, meu irmão, meu amigo, que bela fé você aprendeu a cultivar. Que ela cresça muito. Caminhemos juntos. Na comunidade, nós somos convidados a perseverar numa experiência de fé que cada um tem, que se coloca, que se soma e que transforma as nossas vidas e o mundo. Senhor, dai-nos nessa noite uma profunda experiência de fé. Restaura-nos, meu Deus. Desperta-nos, Senhor. Dá-nos fé. Fé. É o que te clamamos hoje. Derrama sobre nós fé. Uma experiência de fé transformadora. Uma fé que nos convida a um mergulho profundo na Tua graça.
Amém. Nós vamos ter agora mais um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o momento Edificando sobre a Rocha e História de Fé. Voltamos já.